Embora a maioria dos lugares onde as pessoas normalmente vivem seja composta por estruturas com formato de caixa, às vezes essas moradias em forma de caixa estão localizadas em pontos especialmente inusitados ao redor do planeta. Reunimos aqui uma lista breve de apenas alguns dos lugares mais esquisitos onde as pessoas realmente vivem. Confira agora os 20 lugares mais estranhos onde seres humanos de fato moram. Número 1. Templo Suspenso de Hengshan. O Templo Suspenso é uma das atrações turísticas mais conhecidas da região de Datong, na província de Shanxi, na China. Esse lugar é definitivamente inusitado, mesmo que tecnicamente não esteja localizado em meio a uma floresta. Com mais de 1.500 anos de existência, ele foi construído a cerca de 75 metros acima do solo, o que deve adicionar uma pitada de emoção à prática diária de orações. Ou pelo menos adicionaria, se essa ainda fosse sua função principal atualmente. Hoje em dia, o templo é um ponto histórico relevante, mas funciona principalmente como atração turística, por conta da ideia bizarra de se erguer uma estrutura pendurada no meio de um penhasco. O templo é o único em toda a China que reúne elementos das três grandes tradições filosóficas chinesas: taoísmo, budismo e confucionismo. Apesar de parecer que está simplesmente suspenso no ar, a estrutura é fixada à rocha com enormes vigas de carvalho inseridas em buracos escavados diretamente na pedra. Ou seja, é provavelmente seguro. Ainda assim, não recomendo pular por aí quando estiver visitando. Afinal, ele está firme nesse penhasco há mais de 1 milênio e meio. Número 2. Vila Flutuante de Songkhneas. Localizada no Camboja, na região de Siem Reap, está o maior lago de água doce do Sudeste Asiático, o Lago Tonle Sap. Este local não abriga apenas um enorme número de peixes, mas também serve de moradia para muitas pessoas. E não é só ao redor da água, como você talvez imaginasse. Na verdade, e isso pode soar meio maluco, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas vivam sobre esse lago, a maioria residindo em casas flutuantes. O motivo por trás disso tem muito a ver com o próprio lago. Ele é extremamente rico em peixes, com mais de 200 espécies diferentes vivendo por ali, o que o torna um dos ambientes de pesca mais férteis do planeta. Há diversas comunidades menores espalhadas ao longo do lago, que formam vilarejos distintos e reconhecíveis. Um desses vilarejos é Chongkhneas, lar de cerca de 1.000 famílias que vivem e trabalham sobre a água. O problema é que essas pessoas são exploradas pelo setor de turismo. Empresas de passeios levam turistas para observar os moradores locais sem nenhum cuidado ético ou interação que beneficie as comunidades. Mesmo assim, o fato é que sim, pessoas realmente vivem ali. Número 3. A cidade mais fria do mundo. Yakutsk é oficialmente a cidade mais gelada do planeta. As temperaturas nessa província siberiana da Rússia frequentemente caem abaixo de 44 graus negativos Celsius. Só um pouquinho frio, né? E por mais absurdo que pareça, pode ficar ainda pior. A temperatura mais baixa já registrada por lá foi de 84 graus negativos Celsius, em fevereiro de 1987. Agora, como é que alguém consegue viver em um lugar com esse tipo de clima? Um casaco grosso não parece ser suficiente para enfrentar esse frio brutal. Situada a cerca de 450 quilômetros ao sul do Círculo Polar Ártico, Yakutsk abriga aproximadamente 300.000 pessoas. Durante o verão, até dá para levar numa boa, mas quando o inverno chega de verdade, a vida se torna incrivelmente difícil. Coisas simples, que muita gente nem pensa duas vezes para fazer, se tornam impossíveis nesse lugar. Usar óculos, por exemplo? Nem pensar, eles congelam no rosto. Dirigir um carro? Só se o motor estiver ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque se o veículo desligar, ele simplesmente não volta a funcionar até que o clima melhore. Comprar leite? Ele vem em blocos sólidos, congelado como pedra. E como se tudo isso não fosse estranho o suficiente, o ciclo de luz solar também desafia a lógica. No inverno, o dia dura cerca de 4 horas, enquanto no verão a luz do sol fica presente por até 21 horas por dia. Ou seja, esse lugar é realmente, mas realmente mesmo, muito esquisito. Número 4. Coober Pedy. O interior do deserto australiano está cheio de coisas malucas. Criaturas perigosas, áreas que ninguém visita há séculos. E uma vastidão de terra seca que se estende por quilômetros onde quase nada vive, exceto, de vez em quando, uma cobra aqui ou ali. Mas bem no meio desse cenário inóspito, existe uma cidade mineradora onde as pessoas literalmente vivem debaixo da terra.
Coober Pedy é uma mina de opala localizada no deserto do sul da Austrália, a cerca de 800 quilômetros de distância tanto de Adelaide, ao sul, quanto de Alice Springs, ao norte. A cidade é praticamente invisível da superfície, já que boa parte dela está escondida no subsolo. Muitos dos moradores vivem em dugouts, ou seja, moradias escavadas na rocha que oferecem proteção contra os extremos do clima, calor abrasador durante o dia e frio intenso à noite. Não existe meio termo no deserto australiano. Essas casas subterrâneas podem ser esculpidas na pedra, mas estão cheias de vida e personalidade de quem vive por lá. Os habitantes de Coober Pedy precisam ser engenhosos, resilientes e criativos, porque viver nesse pedaço do mundo exige uma forma totalmente alternativa de lidar com o dia a dia. É um dos lugares mais hostis do planeta, mas mesmo assim as pessoas seguem firmes, cavando literalmente a própria vida. Número 5. Hallstatt, China. Apesar de Hallstatt ser um dos vilarejos mais encantadores da Áustria, essa versão específica não fica em território europeu. Ela está localizada na China. Isso mesmo. Trata-se de uma réplica exata do antigo vilarejo europeu, completamente reconstruída na província de Guangdong. É bizarro? Com certeza. Mas bem, o mundo é cheio de surpresas, né? E como exatamente uma cidadezinha austríaca foi parar do outro lado do planeta? A verdade é que a China tem um certo costume de copiar pontos turísticos famosos, e até alguns nem tão famosos assim. Existem por lá versões em tamanho real da Esfinge, da Torre Eiffel, dos canais de Veneza e aparentemente de vilarejos alpinos também. Alguns arquitetos e planejadores urbanos chineses parecem curtir a ideia de replicar marcos famosos em locais inesperados. O Hallstatt original, que é patrimônio mundial da Unesco, existe há séculos e tem toda aquela vibe de conto de fadas que muitos vilarejos europeus cultivam com maestria. Já essa réplica chinesa só foi construída em 2012, mas mesmo assim consegue transmitir uma sensação de história, ainda que seja meio estranho se ver num vilarejo austríaco no meio da China. E sim, há pessoas morando nesse lugar. A ideia era vender as propriedades do novo Hallstatt para chineses endinheirados que não conseguiam comprar imóveis no vilarejo europeu original. E você, o que acha dessa maluquice? Que lugar famoso você gostaria de ver recriado na sua cidade? Bora bater um papo sobre essas loucuras aí nos comentários? Número 6. Setenil de las Bodegas. Localizada na região sul da Espanha, na Andaluzia, Setenil de las Bodegas é uma cidade linda e totalmente diferente. Essa é uma daquelas vilas conhecidas como Pueblo Blanco, ou seja, vilarejo branco, por motivos óbvios, já que todas as casas são pintadas de branco. Essa uniformidade dá um charme especial ao lugar, mas Setenil tem um detalhe que a diferencia dos outros pueblos blancos. Boa parte das casas foi construída dentro das paredes de pedra de um penhasco. Essas construções ficam protegidas do sol escaldante graças ao próprio rochedo, que cria uma espécie de sombra natural em frente a muitas das casas. O interior dessas moradias também mantém uma temperatura mais estável, o que ajuda bastante no calorão típico dessa parte da Espanha. Sim, as pessoas de fato vivem nessas casas encravadas nas rochas. Hoje, Setenil virou um destino turístico tão popular que talvez não dê mais para chamá-lo de um lugar autêntico. Seja lá o que isso queira dizer. Mas mesmo assim é impossível negar. Esse vilarejo é simplesmente maravilhoso. Número 7. Os túneis de Bucareste. Na capital da Romênia, Bucareste, centenas de pessoas vivem literalmente nos esgotos da cidade. Estima-se que mais de 1.100 crianças residam nesse mundo subterrâneo, e infelizmente sem nenhuma tartaruga ninja para ajudá-las. Após a queda da União Soviética, os orfanatos do país foram fechados repentinamente, deixando uma geração inteira sem teto e sem rumo. Abandonadas nas ruas, muitas dessas crianças encontraram refúgio nos túneis abaixo da cidade. O tempo passou, mas a situação não melhorou. Hoje, diversas outras crianças e até adultos vivem nos esgotos por absoluta falta de alternativas. A maioria dessas pessoas é viciada em drogas e sem acesso a serviços básicos. Quase não há ajuda governamental. Uma única organização de caridade tenta oferecer cuidados médicos básicos, mas o Estado simplesmente ignora esses indivíduos esquecidos. As condições de vida nos túneis são péssimas e o abandono é completo. A realidade dessas pessoas é uma tragédia urbana que parece invisível para o restante do mundo. Número 8. Freedom Cove.
Esse lugar único flutua na costa de Tofino, em British Columbia, no Canadá. Trata-se de uma pequena ilha florestada com estufas, cabanas e uma porção de engenhocas ecológicas e fora do comum. Esse é o Freedom Cove, um projeto de lar sustentável criado pelos artistas Catherine King e Wayne Adams. Eles começaram a construir e expandir o local em 1992, e desde então ele vem crescendo e ganhando novas funções. A estrutura inclui coisas essenciais, tipo uma galeria de arte, uma pista de dança e até um farol. Há estufas, painéis solares e um gerador, tudo em tons de azul turquesa e rosa fúcsia. Parece um paraíso flutuante, e de certo modo é mesmo. Mas viver fora da rede elétrica e a 45 minutos de barco do centro urbano mais próximo não é para qualquer um. Dá trabalho, e muito. Mesmo com os desafios, o casal acredita que há grande paz e realização em viver dessa forma alternativa, em harmonia com a natureza e longe do caos urbano. Número 9. Ilha Elidai. Essa pode ser uma das casas mais isoladas da nossa lista até agora, localizada na Ilha Elidai, na Islândia. Um lugar tão peculiar que parece ter saído direto das páginas de um conto de fadas. A casa está posicionada bem no centro de uma fatia verdejante e surreal da ilha, rodeada por nada além do vasto oceano e céu aberto. Ao longo dos anos, surgiram várias lendas e boatos a respeito dessa casa misteriosa. Alguns diziam que era o esconderijo de um milionário excêntrico. Outros juravam que pertencia a uma seita religiosa isolada. E claro, teve até quem afirmasse que era a casa da cantora Björk. Mas a verdade, embora bem menos sensacional, ainda é interessante. A ilha já foi considerada o ponto ideal para caçadores de papagaios do mar. Sim, parece estranho, mas essa prática existe. A casa foi construída em 1953, como um alojamento para os membros da Associação de Caça, que usavam o local como base quando não estavam, digamos, abatendo passarinhos. Hoje, apenas os membros dessa associação têm acesso à cabana. Para nós, meros mortais, resta admirar a paisagem de longe e talvez sonhar com uma visita. Número 10. Vila do Penhasco. Esse pequeno vilarejo, cujo nome em chinês é quase impossível de pronunciar para quem não é nativo, é conhecido como Vila do Penhasco, e não é difícil entender o porquê. A comunidade está situada a mais de 800 metros de altura, empoleirada num penhasco monumental, um lugar tão extremo que virou sensação na internet e acabou se tornando atração turística nos últimos anos. No passado, os moradores da vila eram extremamente pobres, vivendo à beira do impossível. Para chegar até suas casas, era preciso escalar penhascos usando escadas de vime velhas e perigosíssimas. E mesmo depois de algumas melhorias, a subida ainda parece bastante arriscada. Em 2016, o governo local investiu na construção de uma escada de aço para substituir as estruturas frágeis. São 2.556 degraus ao longo de quase 3 quilômetros de subida. O custo da nova escada? Cerca de $150 mil. Hoje, o lugar atrai um monte de influenciadores em busca de likes e vídeos para redes sociais, o que torna a segurança uma preocupação séria. Só de pensar em subir até lá e perceber que esqueceu a carteira no topo, já me dá vertigem. Número 11. Casa do Rio Drina. Agora vamos falar de uma casa que parece ter dado à deriva e parado em cima de uma ilhota minúscula no meio de um rio. Se existe alguma construção que parece saída diretamente de um livro infantil, com certeza é essa. Essa é a Casa do Rio Drina, localizada na Sérvia. E a história por trás dela é tão inusitada quanto a própria casa. No verão de 1968, um grupo de amigos nadava por ali e decidiu descansar nas pedras do meio do rio. Mas as rochas eram afiadas, desconfortáveis, nada boas para deitar. Então eles resolveram improvisar. Levaram algumas tábuas para criar uma superfície mais macia e com o tempo começaram a montar um abrigo contra o sol. Daí em diante a ideia cresceu. No verão seguinte, um dos rapazes voltou com a intenção de transformar aquela improvisação em uma verdadeira cabana. Com a ajuda de amigos, transportou materiais de caiaque e, aos poucos, foi dando forma ao refúgio. Mas o rio Drina é feroz. Ao longo dos anos, levou embora 6 casas construídas ali. Cada vez que uma era destruída, outra mais forte surgia em seu lugar. Hoje a casa é famosa no mundo inteiro, registrada por milhares de fotos e admiradores. Um símbolo de persistência e criatividade no coração da natureza. Número 12. Santuário Madonna della Corona.
Essa construção impressionante está localizada a mais de 600 metros acima do nível do mar, cravada na face vertical de um penhasco. É uma forma bem radical de garantir segurança, não acha? O Santuário da Senhora da Coroa, como é conhecido na Itália, parece estar flutuando no vazio, embora na verdade tenha sido construído em uma estreita plataforma de rocha na encosta do Monte Baldo. Só é possível chegar ao local por uma trilha estreita vinda de baixo ou por uma rua bem apertada que leva de cima. A ideia original era que esse santuário fosse um refúgio de silêncio e contemplação para homens religiosos, um lugar completamente isolado do mundo lá fora. Em 1530, a igreja em si foi construída, e com o tempo passou a receber peregrinos de todos os cantos em busca de paz espiritual. Mesmo durante os períodos mais turbulentos do século XX, o santuário sobreviveu firme e forte, e até hoje continua servindo como um local de reflexão, espiritualidade e beleza para todos que se aventuram por suas trilhas. Número 13. Monte Fanjing. Para chegar a esse lugar, qualquer visitante corajoso precisa subir mais de 8.000 degraus. Isso mesmo, tudo isso só para ver um templo, mas não se trata de um templo comum. Localizado no topo do Monte Fanjing, na região sudoeste da China, dentro da cadeia montanhosa de Wulin, esse pico rochoso é conhecido como o Pico Dourado das Nuvens Vermelhas. Ele sustenta 2 templos budistas pequenos, mas extremamente significativos, com mais de 500 anos de história. Agora tente imaginar como os primeiros budistas conseguiram levar todos os materiais para construir essas estruturas lá no alto dessa montanha íngreme. Até hoje ninguém sabe ao certo como foi possível. Só de pensar em subir com uma mochila nas costas já dá cansaço. Imagine carregar madeira, pedras e ferramentas. Com o tempo, os templos foram reformados com materiais mais resistentes para aguentar os ventos fortíssimos e as condições climáticas extremas de lá. Hoje, o lugar virou queridinho dos fãs de drones e, graças a eles, o resto do mundo pode dar uma espiadinha nesse cenário inacreditável, sem precisar perder o fôlego escalando uma montanha inteira. Ainda bem, né? Número 14. Al-Hajara, Iêmen. Essa é uma vila localizada no Iêmen que parece não se parecer com nenhum outro lugar do mundo. É belíssima, antiga e tem uma enorme importância histórica dentro do próprio país. Al-Hajara foi construída no século XII e funcionava como uma fortaleza fundamental durante a ocupação otomana do Iêmen. As casas fortificadas de vários andares foram erguidas nas encostas das montanhas, todas muito próximas umas das outras, e sem janelas nos andares mais baixos. Essas escolhas arquitetônicas tinham um objetivo muito claro: proteger tanto os edifícios quanto seus moradores contra invasores. O mais impressionante é que a vila continua de pé até hoje, firme como uma rocha, literalmente. Isso mostra a resistência dessas construções ancestrais e a genialidade das soluções de defesa pensadas na época. E tudo isso feito com pedras retiradas das próprias montanhas, onde essas casas ainda estão firmemente ancoradas. Número 15. Mosteiros de Meteora. Ao longo da história, parece que mosteiros sempre foram construídos nos lugares mais altos e difíceis de alcançar que alguém poderia imaginar. E os mosteiros de Meteora, na Grécia, seguem exatamente essa tradição. Eles foram erguidos, séculos atrás, no topo de rochedos gigantescos com vistas espetaculares do mar e da paisagem ao redor. O nome Meteora significa literalmente suspensos no ar, o que não poderia ser mais apropriado para esses locais sagrados. Atualmente ainda existem 6 mosteiros ativos, com um pequeno número de monges e freiras que vivem nesses refúgios nas alturas. Em 1988, os mosteiros de Meteora foram reconhecidos como Patrimônio Mundial pela Unesco e continuam sendo destinos de turismo muito procurados por quem visita a Grécia. E com a popularização dos drones, esses mosteiros ganharam ainda mais visibilidade. Afinal, são o cenário perfeito para aquelas imagens aéreas épicas de tirar o fôlego. Número 16. Casa da Pedra, Portugal. Essa aqui talvez seja uma das casas mais esquisitas e desajeitadas que você já viu. A Casa da Pedra, no norte de Portugal, foi construída entre 4 rochedos gigantes, e mesmo tendo sido erguida só em 1972, ela tem uma aparência quase pré-histórica. Tudo por conta das pedras colossais e das formas tortas e orgânicas da construção. Por dentro, a casa é simples, mas até confortável. O problema? Não tem eletricidade nenhuma. E como acontece com todo lugar estranho e interessante, o turismo começou a atrapalhar.
A quantidade de visitantes curiosos era tanta que os donos tiveram que se mudar. Hoje, a casa virou ponto turístico de vez, funcionando como museu, com fotos e lembranças das paisagens históricas da região. Infelizmente, como muitos locais isolados e únicos, ela também já sofreu com vandalismo. Mas recebeu algumas melhorias de segurança. Agora conta com grades de proteção e até vidro à prova de balas. Tudo para proteger esse lar de pedra contra o que o mundo moderno pode jogar contra ele. Número 17. Ponte Vecchio. A Ponte Vecchio, em Florença, na Itália, é um dos destinos turísticos mais visitados da cidade. O nome, que significa literalmente Ponte Velha, é uma descrição simples, mas que não faz justiça à grandiosidade e à história da construção. Na verdade, essa foi a única ponte que cruzava o rio Arno em Florença até o ano de 1218. A ponte que está ali hoje existe desde 1345. A anterior havia sido levada por uma enchente e precisou ser reconstruída. Mas essa estrutura do século XIV continua firme até hoje. Uma das coisas que tornam a Ponte Vecchio tão especial são os pequenos edifícios sobre ela, e isso já acontece há séculos. Desde o século XIII há lojas na ponte, e naquela época vendia-se de tudo: carnes, peixes e até couro. Porém, em 1593 foi decretado que somente joalheiros e ourives poderiam manter lojas ali. Além de ser um ponto de comércio e travessia, a ponte também serviu como caminho particular para a poderosa família Médici, que dominou Florença por gerações. Foi construída uma passagem exclusiva sobre a ponte para que os membros da família pudessem ir de um palácio a outro, sem ter que andar entre o povo comum nas ruas, sem correr o risco de esbarrar nos germes da plebe. Francamente, talvez eles estivessem certos. Número 18. Matmata, Tunísia. As moradias trogloditas de Matmata, no sul da Tunísia, são de outro mundo, literalmente. Essas construções extraordinárias têm ligação direta com o passado milenar do país e também são um grande atrativo turístico. As casas são escavadas na terra, formando um sistema de corredores e cômodos que lembram labirintos subterrâneos com séculos de história. A vila de Matmata fica na borda do deserto do Saara, rodeada por palmeiras e oliveiras a cerca de 32 quilômetros da capital. Essas casas são habitadas até hoje por muitos dos povos indígenas da região. Elas representam um elo vivo com a cultura e a história da Tunísia. A escassez de madeira e pedra na região levou as pessoas a cavar suas casas diretamente no solo. Uma solução ideal para escapar do calor sufocante do deserto, mantendo uma temperatura interna estável e agradável. A planta dessas casas segue um padrão simples: um pátio central escavado, normalmente com um poço, ao redor do qual se distribuem vários quartos conectados por túneis. A entrada se dá por um túnel inclinado ou uma escada escavada. E você, teria coragem de morar num lar subterrâneo desses? Me conta aí nos comentários. Número 19. Sealand. Existe uma plataforma offshore no Mar do Norte, a cerca de 12 quilômetros da costa de Suffolk, que se autodeclara uma nação independente. Isso mesmo. Em 1967, esse lugar foi batizado como Principado de Sealand por um homem chamado Paddy Roy Bates. Apesar de não ser reconhecido oficialmente como país, Sealand é ocupado pela família Bates e por seus associados até hoje. Antes de se tornar essa espécie de micronação, a plataforma havia sido construída pelos britânicos durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, ela chegou a ser usada por emissoras piratas de rádio, até que Bates tomou posse dela. Em 1978, o local chegou a ser invadido por mercenários, mas Bates conseguiu repelir o ataque, e a história só aumentou o misticismo em torno do lugar. Oficialmente, Sealand ainda está dentro das águas territoriais do Reino Unido, e, portanto, não é um país soberano de verdade. Mas fala sério, tudo isso tem cara de brincadeira de forte secreto levada ao extremo, não tem? Não dá para imaginar que seja um lugar prático para viver, nem que tenha bons mercados por perto. E vender um imóvel ali também deve ser um pesadelo, né? Número 20. Vila Girasoli. Construída na década de 1930, no norte da Itália, perto de Verona, a Vila Girasoli é uma casa diferente. E, sinceramente, não muito bonita. Mas seu conceito é genial. O projeto foi inspirado na forma como os girassóis, girasoli em italiano, se movimentam, girando lentamente ao longo do dia para acompanhar o sol.
O arquiteto acreditava que a casa poderia oferecer benefícios à saúde de seus moradores, maximizando a exposição à luz solar ao longo do dia. E como ela faria isso? Simples. A casa gira, literalmente. Montada sobre uma base circular, a estrutura acompanha a posição do Sol durante o dia, tal como a flor que lhe dá nome. O curioso é que, apesar da ideia romântica, a construção parece mais uma usina elétrica do que uma flor ensolarada. Mas bom, não dá para ter tudo, né? Ainda assim, é um feito de engenharia muito à frente de seu tempo. E sim, pessoas realmente moraram ali. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!